Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos trouxe aqui nessa noite para poder adorá-lo. Vamos abrir a palavra de Deus. Os que podem, vamos ficar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 97. Vamos fazer essa leitura de todo esse salmo. Salmo de número 97. Vamos ler todos juntos. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem à imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As suas filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Amém. Vamos acompanhar em oração. A oração que nosso irmão Frank vai fazer nesse momento, que o Senhor possa receber o culto que estamos lhe prestando nessa noite. Grande Deus, soberano Senhor, o salmista, usando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, tenta descrever a tua glória, tenta relatar, Senhor, sobre a tua glória, a ponto que possamos entender, mas nós sabemos que o Senhor é infinito, nós sabemos que a tua glória é infinita, Senhor, pois tu és Deus, e nós estamos aqui exatamente para isso, para reconhecermos que só o Senhor é Deus, que o Senhor vive e reina de eternidade a eternidade. E enquanto tu és Deus, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos nada, Senhor, menos do que nada. E ainda assim o Senhor nos ama. O teu amor também é indescritível. É por causa do teu amor que nós nos ajuntamos aqui. E reconhecendo que somos pecadores, ó Deus, reconhecendo que ferimos a tua santidade constantemente, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que graciosamente receba os nossos louvores, receba a nossa oração. Toma frente de tudo aqui, Senhor, para que tudo seja feito única e exclusivamente para a honra e para a glória do teu nome, pois toda a glória é devida somente a ti. E nós nos rendemos diante da tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Vamos entoar um hino que vai ser projetado em louvor e adoração ao nosso Deus. Com
Nesse momento do culto, o Senhor nos chama para poder confessar os nossos pecados. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Acompanhe a leitura que eu vou fazer dos versículos de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos, no momento individual, poder colocar diante do Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, e logo depois de alguns instantes, nós teremos uma oração audível pelo nosso irmão presbítero Almir, onde vai ter uma oração de confissão de pecados. Vamos, então, participar de forma individual. Santo Deus, Senhor de glória, Pai Todo-Poderoso, que estamos, ó Pai, tua igreja, como acabamos de ler, formada por pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, mas que pela graça o Senhor nos trouxe a vida através de Cristo Jesus. E a despeito, ó Pai, de manifestação de tão grande amor, nós continuamos ainda a fazer aquilo que é mal perante os teus olhos. Continuamos ainda, ó Pai, a transgredir a tua lei. Temos pecado, ó Pai, e sabemos disso. E nesse instante queremos pedir que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos lava, ó Pai, de toda imperfeição. Mas também, ó Pai, pedir que o Senhor opere em nós para que, ao ter recebido tão grande salvação, a nossa vida seja vivida mais conforme a direção da Tua Palavra, a orientação do Teu Santo Espírito, do que da inclinação pecaminosa de nossa carne. Quantas vezes, ó Pai, falamos o que não convém, lábios apressados, ó Pai, como também pés apressados para fazer aquilo que desagrada a Ti. Os nossos pensamentos, ó Pai, Tu que sondas e conheces, sabe o quão terríveis eles são. Ah, Senhor, por isso nós Te pedimos perdão, Senhor, misericórdia, e opera em nós, Senhor. Muda
de fato os nossos corações, para que ele possa se parecer cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais um hino, ainda nesse momento de confissão de pecados na ordem do culto. Ainda concluindo esse momento de confissão, a palavra de Deus nos dá a certeza do perdão. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 43, diz assim: dele, todos os profetas dão os testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Amém? Vamos agora participar, lendo a palavra de Deus. Eu peço aos que podem ficar em pé mais uma vez. Vamos fazer uma leitura alternada. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, dos versículos de 8 a 13. Vamos ler e participar de forma alternada. Vou começar com o versículo 8.
Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos agora participar, trazendo até aqui à frente aqueles que vieram preparados, dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. Você tem a oportunidade, nós vamos cantar o hino, e você tem a oportunidade, aquele que veio preparado, para vir até aqui à frente, trazer o seu dízimo, sua oferta. Tu és fiel, Senhor, ó Pai
Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, podendo adorar o teu santo nome. E nesse momento, ó Pai, também podendo trazer a ti, devolver, ó Pai, os dízimos e ofertas que o Senhor tem dado a cada família aqui. Ó Pai, por favor, abençoa cada um. Traz alegria, Senhor, e fidelidade nessa contribuição, ó Pai. Ó Pai, também eu te peço que o uso desses recursos seja utilizado para a tua obra aqui no Cambeba, na congregação do Eusébio, para ações de graças, para a manutenção do culto, ó Pai. Te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Fiquem em pé, irmãos. Vamos adorar ao Senhor.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória
Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Neste momento em que nos achegamos a Ti, na certeza que o Senhor nos escuta, Te pedimos, Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Te pedimos primeiramente pela vida do Josué, Senhor. Ajuda, meu Pai, aquela criança, que o Senhor possa dar saúde a ele, que ele possa voltar logo para o seu lar, que ele possa voltar logo para o convívio aqui conosco na igreja, Senhor. Ajuda, meu Deus, ajuda a Tainá e o Márcio ali, com as outras crianças também. Ser com aquela família, Senhor. Queremos Te pedir também pela nossa irmã Joselina, Pai, que passa por dificuldades em relação à sua saúde. Oh, Pai, ser com a Tua serva. Ser com ela não só fisicamente, mas também mentalmente, ajuda nas dificuldades que ela tem enfrentado em relação à sua família. Ajuda, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela vida da nossa irmã Naura, que nós podemos perceber um progresso em sua saúde, mas te pedimos que o Senhor possa continuar dando graça na sua recuperação e que logo, logo, meu Deus, ela possa estar 100%. Assim, te pedimos, Senhor, que essa semana que possamos escutar uma notícia boa em relação à nossa irmã Miriam, que possa ser detectado ali nada que não seja resolvido por Ti, porque sabemos que Tu és o Deus do impossível, que nada foge do Teu controle, e que possamos, Pai, ouvir coisas boas da Miriam, com o seu sorriso alegre, avisando a toda a igreja que foi uma bênção o resultado dos exames. Te pedimos também pela nossa irmã Zélia, Senhor, que tem sofrido há bastante tempo com a enfermidade, luta com uma coisa, fica boa em uma coisa, aparece outra. Pai, ajuda, Senhor. Dá forças à nossa irmã que tanto gosta de estar aqui com os irmãos, cultuando a Ti, Te adorando, Senhor. E louvado seja o Senhor por isso, meu Pai, porque até mesmo nas dificuldades é o Senhor que nos dá força, e assim o Senhor dá força para a nossa irmã e estende essa força não somente para ela, mas para toda a família, meu Deus, que tem lutado, que tem ajudado. Ser com cada um, ser com o presbítero Gessé ali também na luta diária, que ali eles possam continuar dando um bom testemunho daqueles que testemunham a Cristo, o nosso Salvador. Pai, ser com toda a nossa igreja, ser com os nossos irmãos mais experientes, dando saúde a cada um, meu Deus, que os mais novos possam olhar com um olhar de amor, de cuidado, olhando nos olhos, cuidando dos mais experientes. Ajuda-nos, Pai. Pai, quero Te pedir também pela nossa junta diaconal, que o Senhor possa encher esses homens cada dia mais do Teu Espírito, que eles possam estar sensíveis a cada dificuldade que os nossos irmãos venham a encontrar. Ajuda, Senhor. Ajuda também na sua rotina, que tem uma rotina pesada de vir à igreja, de cumprir suas funções profissionais, mas eles fazem isso com tanto amor, Senhor. Abençoa as suas famílias, nos encoraja. Assim também ser com a nossa liderança, meu Deus, com os presbíteros, com o pastor, dando sabedoria, principalmente nesse momento de transição, Pai, que iremos para um novo local, que Deus abençoe, que mais pessoas possam chegar à Tua casa, que nós possamos chegar ali naquele local e as pessoas daquela comunidade, que elas possam escutar do Teu Evangelho, que pessoas possam ser salvas ali, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, nos capacita e Te peço, Pai, por cada um que está aqui, da saúde, da paz e que possamos viver em santidade, que possamos a cada dia buscar a mais e mais nos parecer com o Senhor Jesus, que famílias aqui possam ser famílias sadias, famílias fortes, que vivem conforme a Tua palavra, Senhor. Famílias fortes, para que venhamos a ter uma igreja mais forte ainda, Senhor. Ajuda-nos, Pai.
e que nesse momento, Pai, em que iremos ouvir a Tua mensagem através do reverendo Timóteo, Senhor, fala conosco, Pai. Fala com o Teu povo, nos encoraja, nos admoesta, mostra todo o Teu amor, Pai. Amor esse ao ponto de dar o próprio Filho a morrer pelos nossos pecados. Fala conosco, meu Deus. E se por acaso, e sim, temos pessoas aqui que não professaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que essa mensagem possa ir no coração de cada um desses, meu Pai, transformando corações de pedras em corações de carne, Senhor. Impacta a vida dessas pessoas, meu Pai. Que a Tua palavra possa ir no coração e na mente de cada um desses, Senhor. E que possamos, Pai, a cada dia mais sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso, Senhor, na certeza que o Senhor nos escuta. Nós te pedimos isso porque sabemos que o Senhor Jesus morreu por nós. E nós te pedimos isso em nome dEle, em nome do nosso Salvador. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a exposição da palavra do Senhor, dando sequência à série em Filipenses, capítulo 3 agora. Filipenses, capítulo 3. Dos versículos 1 até o versículo 11. Filipenses 3, de 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez nós suplicamos a ti que o Senhor fale ao nosso coração. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela revela Cristo. E por isso pedimos, Senhor, ilumina a nossa mente, dá-nos clareza de ideias, dá-nos um coração desejoso por conhecer mais a tua palavra e por se aproximar mais do Senhor através do alimento que o Senhor nos dá. E por isso pedimos, tem misericórdia de nós, abençoa-nos,
desde o menor até o maior aqui, desde as crianças. Alimenta-os, Pai. Ó Deus, faz isto por misericórdia, porque pedimos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o profeta Jeremias, sendo usado pelo Senhor como boca do Senhor, lá no capítulo 2, ele denuncia o pecado de Israel e ele fala da seguinte forma, Deus falando ao seu povo através do profeta, versículo 9, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, o mar Mediterrâneo. Vá adiante e procurem. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Alguma nação, tendo falsos deuses, trocou os falsos deuses, ou lançou fora, mudou a adoração ao seu falso Deus, trocando por outro? Não. Mas o povo de Deus, tendo o Deus verdadeiro, muitas vezes na história, a Escritura mostra isso, trocou e ainda troca a glória que é o Senhor por coisas. Durante o Sermão do Monte, Cristo também fala nesta mesma perspectiva. E ele disse assim, Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí você pode se perguntar, esses 2 textos falam de idolatria, de colocar o coração em coisas, em bens materiais, ou em outras coisas qualquer que não seja o Senhor. E você pode dizer, olha, eu não tenho ídolos em casa, eu não tenho lá uma estátua de Maria, de Pedro, São Tomé, São João e tantos outros ídolos, ou Buda, ou qualquer outro. Não, não tenho. Mas esses textos apontam para a direção do nosso coração enganoso, tentando se apegar e abandonar o Deus verdadeiro. Se apegar a coisas que não o Senhor. Mas essas coisas nem sempre são materiais e palpáveis. Quer exemplos disso? Quantas pessoas são guiadas pelo trabalho, pelos projetos de trabalho, e pautam a sua vida, deixam família de lado, abandonam ao Senhor e até vão à igreja, muitos, mas têm o foco da sua vida no trabalho? Quantos outros são guiados pelo culto ao corpo? Fazem tudo pelo corpo. Não estou falando que é pecado você cuidar do corpo, pelo contrário, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar e zelar pelo corpo. Mas o ponto é viver a vida criando um ídolo que é um almejo por uma imagem perfeita.
ou por boa reputação. Você cria um ídolo que é a sua reputação, que é a sua santidade, e você faz de tudo para encobrir os seus pecados, até criando outros pecados para não confessá-los, para justificar erros e tentar passar uma imagem de perfeição e santidade, sendo que por dentro talvez você seja por dentro e por fora, como um sepulcro caiado, como diz o Senhor. Bonito por fora, todo pintado, todo bem feito, todo estruturado, mas por dentro podre, longe do Senhor. João Calvino diz uma frase famosa, creio que boa parte dos irmãos conhecem. Ele disse: o coração do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de quê? De ídolos. O tempo todo, diante de qualquer dificuldade, o nosso coração quer se apegar a alguma coisa. Diante do iminente juízo de Deus, nós queremos nos apegar à nossa própria força, à nossa própria santidade, às nossas boas ações. Mencionamos hoje pela manhã, você chega e barganha com alguém um desconto, olha, para a igreja, é para ação social, e a pessoa se enche, olha, eu dei para ação social, achando que vai barganhar o Senhor, achando que é a sua boa ação, que é a sua boa obra, que é o seu projeto, que é o seu ídolo que vai te defender naquele grande e terrível dia do Senhor. Não vai. Nós não temos nada de nós mesmos a apresentar ao Senhor. Se nós nos desapegarmos da cruz de Cristo, do nome, o único pelo qual importa que sejamos salvos, que é Cristo, saiba, não existe salvação, não existe nenhuma escapatória para aquele grande e terrível dia em que a Escritura diz, é dia de terror. Paulo vai falar sobre a sublimidade de Cristo, como Cristo é superior a tudo. E Paulo dá o seu próprio exemplo, um coração que era apegado à sua própria religiosidade, às suas boas obras, a todo o seu arcabouço religioso, como se fosse suficiente para chegar até Deus e se justificar. E ele percebe que tudo aquilo não valia de nada, não servia de nada. Crianças que estão anotando, o tema é a sublimidade de Cristo. Aí, se você não sabe o que é sublimidade, você pode colocar outra palavrinha também. A superioridade de Cristo. Cristo é superior. Cristo é maior. A sublimidade de Cristo. E Paulo vai mostrar que aqueles que compreendem a sublimidade de Cristo, em primeiro lugar, eles vão experimentar de uma alegria inabalável. Crianças que estão notando, em primeiro lugar, alegria inabalável, alegria que não acaba, alegria que as circunstâncias não conseguem derrubar. É como uma pedra bem grande. Pense, criança, você tentando empurrar uma coluna dessa, você não vai derrubar. Assim é a alegria que vem do Senhor para aqueles que têm a visão correta de quem é Cristo. Mesmo as maiores tristezas, mesmo as maiores dificuldades não são capazes de derrubar. E Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Paulo fala muitas vezes sobre alegria nesta carta, muitas vezes. É conhecida como a carta da alegria. Paulo preso, falando sobre alegria, e nós mencionamos já nos capítulos anteriores que Paulo não estava em um lugar confortável, Paulo estava preso, e um dos comentaristas dizem assim, olha, e ele tinha à sua frente não alguém para lhe confortar, ele tinha um soldado que a todo momento poderia piorar o seu sofrimento. Mas ele escreve uma carta falando constantemente de alegria. Alegria, alegrai-vos, eu estou alegre, alegrai-vos. Esse homem não chora? Esse homem não fica triste? E se você observar o versículo 18, que nós ainda vamos pregar, mas observe o que ele diz. 17 em diante. Irmãos,
Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo como? Até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Perceba que nem tudo na vida cristã é sorriso nos lábios. Quando Paulo fala alegrai-vos, ele não está falando que você deve viver o tempo todo com um sorriso. As lágrimas chegam. Existem momentos difíceis na vida cristã, seja por causa dos falsos mestres, que é o contexto mais próximo aqui, é falando de falsos mestres, seja pelas inúmeras provações que enfrentamos neste mundo caído. Mas o ponto é, aquele que tem Cristo, aquele que conhece a Cristo, aquele que vislumbra a sublimidade de quem é Jesus, ele pode experimentar a verdadeira alegria, alegria que não depende das circunstâncias. Lembra o que ele diz lá no capítulo 4? Ele fala da paz que excede todo entendimento. Ele fala também no versículo 13 do capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Contentamente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei se está honrado, humilhado, e aí ele vai dizendo depois, tudo posso naquele que me fortalece. Vida de contentamento, verdadeira alegria, paz que não depende das circunstâncias. Isso é o que cerca o que é a verdadeira alegria. João Calvino, ao comentar esse texto, ele disse assim: quando Satanás se esforça por exasperar-nos por meio da amargura da cruz, a ponto de tornar o nome de Deus desagradável, isso, só um parêntese explicando, é possível que você viva momentos tão terríveis que Satanás, com a permissão de Deus, lembre-se de Jó, com a permissão de Deus, atente contra a igreja do Senhor, de modo a tornar amargos os dias, terríveis os dias, a ponto de, nos últimos dias, a Escritura diz que Deus precisou abreviar para que os eleitos não se perdessem. O nome de Deus pode ficar um tanto desagradável. Lembre do salmista que disse assim: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e desfalece o meu espírito. Salmo 77. Dias terríveis, dias difíceis de angústia. E aí, João Calvino continua comentando o texto sobre esta alegria e diz: é uma rara excelência ter nossa satisfação no simples degustar da graça de Deus. É como que uma gota de água fria na língua em dias de ardência. É um refrigério. Só o meditar, Deus é gracioso. E ele continua, encerra dizendo: de tal forma que todos os aborrecimentos, todas as tristezas, todas as ansiedades e todos os pesares são adoçados. A sublimidade de Cristo, irmãos, nos dias mais amargos, adoça o paladar, adoça a alma, revigora a fé, traz alento, traz alegria. E é por isso que Paulo pode dizer: irmãos, mesmo que vocês vivam dias terríveis, alegrai-vos no Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa alegria. Nós podemos desfrutar de alegria mesmo quando choramos. Salmo 16, 11. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Não para. A alegria do Senhor não tem fim. Delícias perpétuas. Nós já desfrutamos de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Paulo fala aos Efésios, e isso quer dizer o quê? Que hoje você já desfruta da glória eterna. Como? Porque você é salvo. Eu já e ainda não, né? Você já está salvo. Você já foi justificado. Você já é santo diante de Deus.
Você tem vida. Jesus disse: quem tem o Filho tem a vida. Enquanto os ímpios, nesse texto de Cristo mas quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Enquanto sobre os ímpios permanece a ira de Deus, sobre aqueles que têm o Senhor permanece delícias perpétuas, verdadeira alegria, satisfação, contentamento, mesmo quando choramos. Neemias 8:10, um texto bastante conhecido. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 104, ecoando também o texto de Abacuque, que tem a mesma expressão: eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, versículo 34. Crianças que estão anotando textos que o pastor citou: Salmo 16:11, Neemias 8:10, Salmo 104, versículo 34, e o último, Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Alegria inabalável. Meus irmãos, nós temos a alegria inabalável. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo é superior. Porque Cristo é mais sublime do que qualquer coisa que nós possamos nos apegar. Nosso coração quer se apegar a trabalho, a dinheiro, a riqueza, a família, a projetos, a sonhos, a autoimagem, a beleza, a força do braço, talento, inteligência, qualquer coisa. Nada é superior a Cristo. Cristo é superior. E compreender a superioridade de Cristo nos dá o privilégio de desfrutar, em primeiro lugar, de alegria inabalável. Mas o texto continua. Na parte B do versículo 1, ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele vai repetir de novo alertas. A partir daí, ele vai trazer alertas contra os falsos mestres. Mas um ponto que nós destacamos já aqui neste versículo às vezes nós não gostamos quando os nossos pais, crianças principalmente, nós adultos já passamos por esta mesma fase. Quando os nossos pais falam a mesma coisa, reclamam da mesma coisa: filho, cuidado para não cair. Eu sei, pai, já falou. Aí o pai, daqui a 2, 3 dias: filho, olha para não se queimar aí, não mexa no fogo aí não. Olha a tomada, olha o choque. De novo, pai, eu sei disso, eu já sei, já ouvi. Adolescente também ainda está nesta fase final disso. Eu já ouvi, eu já sei. E aí Paulo fala: não, eu não me desgosto de repetir a mesma coisa, não. É saúde para vocês, é segurança, é disso que ele vai falar. Eu vou escrever as mesmas coisas. E mais um detalhe sobre isso, acho que mencionamos hoje pela manhã, que o Pentateuco ele foi feito para ser lido em ocasiões públicas e solenes. E há uma retórica no Pentateuco que vai dar uma tonalidade de memorização para o povo. E é por isso que você vai ouvir diversos trechos. Eu falei ontem para os jovens, agora que eu me recordei. Diversos trechos em que há repetições. E aí você começa lendo lá: não matarás. E aí lá na frente tem: não matarás de novo. Depois tem aquele que matar e... Opa, por que tanta repetição? Porque as pessoas não tinham acesso ao texto, elas precisavam ouvir com atenção e memorizar a palavra do Senhor. E aí eu abro mais um parêntese e digo: às vezes nós falamos assim: de novo eu já ouvi pregação sobre esse texto. Aí você fica... Talvez seja porque Deus queira repetir para você aquilo que você não aprendeu, igual para uma criança. E Paulo faz isso. Paulo diz: olha, eu vou repetir as mesmas coisas, e não tenho desgosto nisso não, porque é segurança para a alma de vocês. E que coisas são estas? E ele vai continuar. E vai, no versículo 2, fazer 3 alertas. E eu queria que lêssemos juntos este versículo. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos da falsa. Paulo faz
de maneira enfática. Vejam, observem, cuidado com os cães, com os maus obreiros e com aqueles que é da falsa circuncisão. Se você, provavelmente na sua Bíblia, deve ter alguma nota chamando algum númerozinho para o rodapé. Porque no texto grego é mutilação. E por que ele colocou falsa circuncisão? Na verdade, antes de mostrar esse aspecto, Paulo vai falar sobre um grupo apenas. Ele não está falando aí sobre cães, sobre maus obreiros ou falsa circuncisão, ou mutilação. Não são 3 grupos distintos. Paulo está falando sobre falsos mestres, principalmente os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Pessoas que se converteram ao cristianismo, estavam no meio do povo, mas queriam que as pessoas passassem por ritos como o da circuncisão, porque Cristo não era suficiente para eles. Ah, você aceitou a Cristo, você recebeu a Cristo como Senhor, Cristo é o Messias, ok, mas você precisa da circuncisão. Sem a circuncisão, Cristo não é suficiente. Cristo não é tudo. Você precisa de mais uns ritos, você precisa de mais pensar no que Moisés prescreveu, a circuncisão. Havia também os judeus, que perseguiam, e Paulo sofreu bastante com os judeus. Judeus aqui, não aqueles, os judaizantes eram aqueles que eram judeus, se converteram ao cristianismo e queriam voltar a práticas. A carta aos Gálatas é uma carta que vai combater estes ensinos que queriam voltar para as sombras do Antigo Testamento. Mas ele trata de um modo duro. Ele chama de cão, cachorro mesmo. Tenham cuidado com os cães. Não estava falando dos cachorros, não. Vocês lembram de alguns versículos, provavelmente. Não deis aos cães o que é santo, nem pérolas aos porcos. Vocês lembram, por exemplo, daquela mulher que chega e pede ao Senhor, e o Senhor Jesus fala assim: olha, os cachorrinhos, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães. É porque a nossa época olha para cachorro de modo romântico. É o pet shops, e chama de filho até. Outro momento a gente fala sobre isso, sobre esse equívoco de tratar animais como imagem de Deus, sem ser. Mas, no tempo da Escritura, cachorro não era uma boa figura, não. Ser devorado por cães era maldição. Cachorro era um bicho que ficava nos lixões, lá de fora da cidade, dos muros, comendo lixo, comendo cadáveres. E aí você perceba que figura terrível que o apóstolo Paulo traz para aqueles falsos mestres, ou até se aplicava também aos judeus que não criam em Cristo, mas perseguiam os cristãos. Aí Paulo diz, voltando para o nosso texto: acautelai-vos dos cães. O William Hendrickson, ele vai trazer uma citação, e eu faço questão de citá-la, porque ele vai varrer alguns textos da Escritura para falar um pouco sobre como a Escritura trata os cães. E ele diz assim: esses cães são sujos e imundos, e aí faz uma série de citações bíblicas, Provérbios 26:11, 2 Pedro 2:2. Os judaizantes são justamente assim no que se refere aos seus motivos, sujos e imundos. Os cães latem e rosnam. Os judaizantes também fazem assim, faziam assim, vociferando e proferindo palavras furiosas contra a doutrina genuína, contra a sã doutrina. Os cães são cobiçosos e sem pudor, Isaías 56:11.
Os judaizantes também eram assim. Eles queriam devorar sem pudor a igreja de Cristo. Os cães eram tratados como desprezíveis, segundo Samuel 9:8, 16:9. Os judaizantes também. Os cães eram insolentes, astuciosos e vadios. Era assim os cachorros. A metáfora era adequada àqueles falsos mestres. Aqueles falsos mestres, eles queriam devorar as almas, apartá-los de Cristo, apartá-los da sã doutrina, tentando trazer coisas que substituíam ídolos que eles cultivavam e que queriam substituir o Deus verdadeiro que mandou Cristo como Senhor da igreja. É por isso que Paulo fala: acautelai-vos dos cães. Depois ele diz: acautelai-vos dos maus obreiros, dizendo: esses cães são esses maus obreiros, esses falsos pastores. E ele diz ainda: quem são eles? São os da mutilação. E por que Paulo não fala da circuncisão no texto original? Paulo não falou da circuncisão. A identificação do contexto logo depois é que vai nos mostrar: é os da falsa circuncisão. Como é que está isso no texto? Observe como ele continua. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Enquanto os falsos mestres tinham aquela visão de que você precisava se circuncidar para complementar a obra de Cristo, mostrando que Cristo não era suficiente para eles, Paulo vai dizer: olha, aquilo nem circuncisão é uma mutilação qualquer, não serve de nada. Sabe quando nós falamos assim: olha, nós não recebemos, não consideramos o batismo de falsas igrejas. Vocês rebatizam? Não, a igreja presbiteriana não rebatiza ninguém. Não sei se você sabia disso. Nós não rebatizamos ninguém. Nós simplesmente consideramos que o que eles fizeram lá não foi batismo. Foi água sobre a cabeça. Deram um banho lá, jogaram água na cabeça, fizeram alguma coisa lá. Aquilo não é batismo. É o que Paulo faz aqui. Paulo faz de maneira irônica, dizendo: aquilo é só mutilação. Nada mais do que isso. Não serve de nada. E aí vem aquela questão da aliança. A circuncisão ainda vale. Mas a circuncisão de Cristo, que está lá escrito nos Colossenses, que é simbolizada no batismo, que é o despojamento do corpo da carne, que a ideia é quando nós fomos regenerados pelo Senhor, transformados, quando o velho homem é colocado para baixo, lançado fora parte da carne, era a ideia da circuncisão. A circuncisão de Cristo que é no coração. E sempre foi assim. Os profetas falavam: circuncidai o vosso coração e não somente a vossa carne. Não adianta. Não adianta você se apegar a nada que não seja a Cristo. Não adianta. Mas eu conheço bem a Bíblia. Eu lembro de algumas reportagens de famosos que são ávidos pela Escritura. Um apresentador já falecido, famoso, ele um dia fez uma entrevista dizendo: olha, eu acho a Bíblia fenomenal, eu leio ela sempre. Só que ele era ateu. E eu assistindo ao talk show desse famoso e pensando: é só Deus quem abre os olhos mesmo, somente o Senhor. Eu conheço a Bíblia, de fato, conheço a Escritura. Mas não pense que é o seu conhecimento. Mas eu leio muito, eu sou uma pessoa letrada, eu conheço teologia, eu conheço filosofia, eu conheço isso, aquilo, eu leio muitos livros. Tudo isso não vale nada se Cristo não é superior na sua vida, se você não tem o conhecimento de Cristo acima de tudo. Não serve de nada. É por isso que o segundo ponto é vigilância intensa. Tenha cautela, cuidado. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve.
Cuidado com os falsos mestres, cautela, abra os olhos. E Paulo faz 3 vezes aqui. Dá 3 nomes diferentes para a mesma coisa e com 3 palavras enfáticas. Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe o que é interessante? Vocês lembram dos 2 últimos sermões sobre um pastor verdadeiro de Éfeso, que era Timóteo, e o outro pastor, Epáfras. 2. Epáfras, pastor em Filipos. E aí depois ele vem. Nem tudo é flores no meio do evangelho. Os falsos mestres se levantam. Falsos líderes, como cães, tentando devorar a alma dos fiéis. Tenham cautela. Mas em terceiro e último lugar, versículo 4 em diante, Paulo vai falar, para as crianças que estão anotando, vai falar do apego a Cristo. A sublimidade de Cristo na nossa vida nos traz, de fato, alegria inabalável. Nos traz vigilância intensa. Mas nos faz nos apegarmos cada vez mais a Cristo. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo fala, olha, esses judaizantes estão tentando se apegar nas coisas, nos ritos, e achando que, com apego aos ritos, eles estão justificados diante de Deus. Olha, se fosse por ritos, se fosse por posição, se fosse por conhecimento, eu tenho mais do que eles. Porque antes de conhecer a sublimidade de Cristo, antes de me apegar a quem é Jesus, aí ele vai fazer a sua lista. Eu era fariseu, eu era da tribo de Benjamim, eu sou israelita, de fato, no sangue. Eu sou descendente de Abraão. Lembra do que João Batista disse? Destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Paulo fala aos romanos que filhos de Abraão são aqueles que o são pela fé. Não adianta ser filho de sangue. Ismael era. Esaú era neto de Abraão. E a Escritura diz que Esaú foi rejeitado. E sobre Edom, que é Esaú, diz que é terra odiada pelo Senhor. Deus odiou Esaú. A Escritura diz. Não adianta você ter tudo isso aí. Eu sou filho de crente. Não, meu pai é presbítero, meu pai é pastor, meu pai é diácono, minha mãe é presidente da SAF, é secretário, participa da federação, e minha família, eu tenho, desde os meus bisavós. Isso é bênção. Não tenha medo de mostrar a graça de Deus na sua família, não. Mas não pense que é isto quem vai guardar a tua alma. Não é isso que vai guardar a tua fé, não. E aí Paulo vai dizer, olha, eu poderia me gloriar em tudo isso. Bem que eu poderia confiar também na carne, e eu mais do que eles. Versículo 4. Mas depois do versículo 7 em diante, ele vai fazer um contraponto de lucro e perda. Lucro e perda. Ele diz, versículo 7, vamos ler juntos o 7? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, as boas obras, quando consideradas como o objeto central da fé, elas, na verdade, são pedras de tropeço. Porque a Escritura fala das boas obras
como um resultado de uma fé genuína. As boas obras são aquilo que Deus preparou para que nós andássemos nelas, pós receber Cristo, pós receber salvação, justificação pela fé. Não como um meio pelo qual eu barganho com Deus a salvação. Jamais isso. Isso não tem respaldo nas Escrituras. E Paulo vai mostrar, olha, obras parecem lucro, mas na verdade parecem lucro para aquele que é cego. Quem é cego espiritualmente pensa que as obras são lucro para barganhar salvação. Não sei se você já ouviu isso. A única religião que você não faz nada para ir para o céu é o cristianismo verdadeiro. É a única. Se a sua igreja não prega assim, saiba, é uma falsa igreja. Porque a Escritura mostra, nós não fizemos nada para ir para o céu. O Evangelho fala de substituição. Alguém fez por você e foi Cristo. E se Cristo não fez por você, se você não está apegado a Cristo, você está a passos largos andando para o inferno. Essa é a dura mensagem. Mas a mensagem graciosa também é: existe salvação em Cristo, apegue-se a Cristo. Cristo é superior às obras, é o que Paulo vai mostrar. Sabe por que as seitas crescem? Porque as seitas ensinam obras como caminho. Não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Pronto. Aí você entrou na nossa religião. Agora você se tornou uma pessoa salva. Por que você vai para o céu? Não, porque eu faço isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso. Não, irmãos. O verdadeiro evangelho fala de substituição na cruz de Cristo. Apegue-se a Cristo. E Paulo continua mostrando, falando sobre essa confiança nas obras. A confiança nas obras é uma perda de tempo diante da sublimidade de Cristo. Confiar nas suas ações, nos seus méritos, é perda de tempo. E ele diz no versículo 8, ele continua dizendo: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo é o projeto mais sublime que existe para um ser humano. Cristo diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Cristo. E o que é conhecer? Conhecer é se relacionar, intimidade com Cristo, união com Cristo. Nós cantamos: com Cristo unido na morte da cruz, com Cristo unido na luta moral, com Cristo unido na ressurreição. É a nossa união com Cristo, conhecer a Cristo cada vez mais. Isso é privilégio, irmãos. Não tem nada que você possa substituir. Não existe projeto, sabedoria, nada, absolutamente nada. Somente Cristo. E ele vai dizer assim: por amor do qual perdi todas as coisas. Tudo aquilo que ele confiava, as suas boas obras, suas boas ações, achando que era alguma coisa, que era algum vulto no meio do judaísmo, achando que conseguiria chegar na vida eterna, justificado pelas suas próprias obras, não sabia ele, naquele tempo antigo, que Deus escolheu uma justiça extrínseca, fora, uma justiça que vem de fora da cruz, não a própria justiça. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Pelo que está escrito, o justo viverá por fé. E Paulo usa uma palavrinha aí dura. Se você confia nas suas boas ações, você acha que você merece o céu? Eu acho que eu mereço. Por que você merece o céu? Porque
porque eu vou para a igreja todo domingo, porque eu dou dízimo, porque eu dou esmolas, porque eu sou uma pessoa honesta, eu não gosto de briga. É por isso? Se você acha que é por isso que você estará diante de um Deus que é santo, que não tolera pecado, você não percebeu que tudo isso é lixo. E a palavra no texto grego é esterco, lixo, coisa que não serve para nada. Paulo diz: eu considerei isso aí, refúgio, lixo, esterco, nada. Não serve para nada. Cristo é superior. Somente Cristo. É por isso que a Reforma Protestante tanto bateu nessa tecla. Somente Cristo. É somente Cristo, somente pela fé, somente pela graça. Obras de supererrogação. Doutrina antibíblica e terrível, que afasta os homens do Senhor. Teve pessoas que fizeram mais do que era necessário. É isso que significa obras de supererrogação. Existiam pessoas que fizeram boas obras, justiça diante de Deus, mais do que o que Deus cobrava. De tal modo que sobrou. E está no tesouro da Igreja Católica. E o Papa e os concílios podem agora dar ou vender indulgência. Para seu parente ou você ter menos tempo no purgatório. Loucura! Só existe obra de uma pessoa capaz de te livrar do inferno. E está acessível a você e a mim. É a obra bendita de Cristo. Apegue-se a Cristo. Cristo é superior. Cristo é sublime. Em Cristo existe verdadeira alegria. É Cristo quem segura a sua igreja. Nós precisamos estar vigilantes contra os falsos mestres, sim. Mas é Cristo quem nos segura, quem nos protege. Apegue-se a Cristo. Para quê? Por que eu vou me apegar a Cristo? Aí Paulo vai dizer assim no versículo 8, na parte final. Para ganhar a Cristo, eu vou me desapegar dessas boas obras, porque eu quero ganhar Cristo. Cristo é o meu alvo. Cristo é sublime, Cristo é o tesouro escondido, oculto desde os tempos eternos e agora revelado. É Cristo. E aí Paulo diz assim, versículo 9, e ser achado nele, unido a Cristo. No dia do juízo, você está agarrado em Cristo. E ele diz, não tendo justiça própria, não tem nada que nós façamos sem justiça própria, é a justiça de Cristo, por isso que nós somos ligados a Cristo. E ele diz que não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. Mesmo que ele fala aos Romanos, a justiça de Deus se revela do Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. E ele diz, a justiça que procede de Deus, que é de fora, vem de fora para dentro, baseada na fé. Ele fala duas vezes, justiça mediante a fé em Cristo, baseada na fé, é somente pela fé, não é por obras. E Paulo encerra mostrando, versículo 10 de novo, para o conhecer. Mais uma vez, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo. Quem é casado deve se lembrar do dia do casamento, a expectativa para casar, para passar a viver intimamente, para passar a não só conviver, mas a partilhar da vida de proximidade. Que alegria! E eu me recordo que no dia do meu casamento, o meu tio, que é pastor, chegou para mim e falou assim, sabe qual é a beleza do casamento de um crente com outro crente? É que os dois são servos do Senhor. E como os dois crescem em santidade, o casamento sempre tende a melhorar.
Esta é a regra. Existem exceções por causa da queda? Existe. Mas a regra é, os dois crescem em intimidade, crescendo. E o amor só cresce, o apego cresce. É sobre isso que a Escritura fala. Porque a união de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja, fala de intimidade, fala de relacionamento próximo, de amor crescente, de conhecimento, de vislumbre da glória daquele que nos salvou. Cristo é superior. E aí ele fala mais. Para o conhecer, e veja que palavra consoladora, e o poder da sua ressurreição. Nós vamos conhecer o poder da ressurreição de Cristo. A gente não sabe o que é isso. Alguém no cemitério, apodrecido, levantar, como vale de ossos secos. No último dia isso vai acontecer. Nós vamos experimentar. Que consolo! Que consolo para aqueles que perderam um ente querido, seja um filho, seja um pai, que eram servos do Senhor. Que consolo! E a comunhão dos seus sofrimentos. Perceba, nós também temos o privilégio de, unido a Ele, passarmos pela cruz, pela renúncia, pelas perseguições. São sofrimentos de Cristo. Privilégio. E ele diz, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que privilégio. Cristo é sublime, Cristo é supremo. Como posso me apegar a falsos ídolos, às coisas passageiras, a projetos, a sonhos? Irmãos, a sublimidade de Cristo é quem deve guiar os nossos projetos, os nossos sonhos. É a beleza de Cristo quem deve conduzir o nosso olhar sobre esse mundo caído. É nosso amor a Cristo, é a nossa ligação com Cristo que norteia todas as áreas. Cristo é sublime. Alegria inabalável, vigilância intensa, apego a Cristo. Que privilégio nós temos, que alegria. Nós temos Cristo. No último dia, você não tem nada para oferecer ao Senhor. Nada. De você mesmo, do seu coração enganoso, corrompido, vai oferecer o quê? Você pode, no último dia, diante do Senhor, tentar oferecer qualquer coisa, se não for a fé no Senhor Jesus, no sacrifício dele. Refúgio somente. Lixo, não serve de nada. É tempo de arrependimento, irmãos, de nos apegar mais a Cristo. Nele há alegria, nele há segurança. Nele nós somos tudo, unidos a Ele. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Ó Deus, a Tua palavra é maravilhosa. O Senhor é o Deus eterno, Criador, soberano, infinito, sábio. Mas o Senhor é gracioso, misericordioso. Não nos trata conforme os nossos pecados. E o Senhor nos deu o bem mais precioso que é Cristo. Ó Senhor, muito obrigado por Cristo. Obrigado porque o Senhor foi quem abriu os nossos olhos. Nós não somos melhores do que aqueles que não conhecem ao Senhor. Mas nós reconhecemos que foi graça do Senhor sobre nós. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor, por misericórdia, trabalhe nos corações aqui nesta noite, naqueles que não te conhecem. Aqueles que já te conhecem, mas que, porventura, têm trocado o Senhor por falsos deuses, por ídolos do coração. Desperta o Senhor, para que vislumbrem a sublimidade da vida com o Senhor Jesus, teu Filho. Ó Deus, faz isto em nosso meio, a partir de mim e com meus irmãos aqui. Tem misericórdia de nós.
Nós dependemos do Senhor. Ó Deus, restaura a alegria daqueles que estão tristes, Senhor. Sabemos que às vezes as lágrimas vêm, as lutas vêm, mas o Senhor é o Deus que é poderoso para adoçar o amargo dos nossos lábios nos dias difíceis. Faz isto em nosso meio, Senhor. Dá-nos vigilância, Senhor. Dá-nos apego à Tua palavra para que saibamos identificar os falsos mestres. Ó Senhor, dá-nos apego a Cristo, nosso Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos viver, ó Deus, para o Teu inteiro agrado e crescendo dia após dia a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sentai-vos. Vamos ter um momento de pós-lúdio e depois nós vamos saudar os visitantes.